A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã. Às vezes nós pensamos que o que realmente nos impede de viver o sobrenatural de Deus são os grandes pecados, aqueles que todos percebem, aqueles que facilmente julgamos nos outros. Mas a verdade é que muitas vezes o que está bloqueando o nosso milagre não é algo escandaloso, mas algo sutil, quase imperceptível. É aquele pecado que a gente ignora, que se esconde atrás de boas intenções, de justificativas bonitas, de hábitos que achamos normais. É o tipo de pecado que não grita, mas sussurra. Ele se infiltra na rotina, na maneira como tratamos as pessoas, nas nossas atitudes em casa, no trabalho, na igreja. É o orgulho disfarçado de autoconfiança, a falta de perdão que a gente chama de preciso de tempo para superar. É a desobediência que a gente cobre com Deus sabe do meu coração. E assim, pouco a pouco, sem perceber, nós construímos muros entre nós e o fluir de Deus. Deus continua o mesmo, o poder dele não mudou. O problema é que o coração do homem vai se tornando insensível, cauterizado, acostumado. E quando o coração se acostuma, o pecado se torna confortável. Nós deixamos de enxergar como ele realmente é, uma barreira espiritual. Você pode orar, pode jejuar, pode até cantar com emoção, mas se existe algo dentro de você que não foi tratado, aquilo impede o mover. A Bíblia diz em Isaías 59:2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é que Deus não queira responder, é que há algo entre nós e Ele. É como tentar conversar com alguém por trás de uma parede. A voz existe, mas não há comunhão. E o pior é que na maioria das vezes nós mesmos levantamos essa parede com pequenas pedras de desobediência diária. Talvez você pense, mas eu não faço nada de errado, não cometo pecados graves. É aí que mora o perigo. Quando começamos a medir o pecado pela gravidade aparente, esquecemos que o coração é o foco. Deus não vê como o homem vê. Ele olha a motivação, não só a ação. Aquilo que parece pequeno, para ele pode ser enorme, porque revela o que está dentro. Quantas vezes Deus já te pediu algo simples e você resistiu? Perdoar alguém, pedir perdão, restaurar uma relação, romper com um hábito, servir em algo que parece menor. E você pensou, não deve ser tão importante assim. Mas esse não deve ser importante é exatamente o tipo de pensamento que o inimigo usa para manter você paralisado. O pecado invisível não tira você da igreja. Ele tira a igreja de dentro de você. Ele seca o seu coração aos poucos. Você ainda levanta as mãos, mas sem sentir presença. Canta, mas sem quebrantamento. Ora, mas sem fé. E então começa a achar que Deus se afastou, quando na verdade foi você que, sem perceber, deu espaço ao que bloqueia o fluir divino. Eu costumo dizer, o diabo não precisa destruir sua fé, basta contaminá-la com pequenas concessões, um pensamento que você não confronta, uma ofensa que você não trata, uma mentira que você não confessa. Tudo isso vai criando rachaduras espirituais, e quando a água do Espírito tenta fluir, ela encontra vazamentos, resistência. Você quer um milagre, quer ver Deus agir de forma poderosa, então precisa começar olhando para dentro. Antes de pedir que Ele mude as circunstâncias, peça que Ele revele o que precisa ser tratado em você. Essa é a oração que o céu mais honra. Senhor, mostra-me onde eu tenho te entristecido, mesmo sem perceber. Davi entendeu isso quando escreveu no Salmo 39. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Ele sabia que se houvesse algo escondido, o fluir de Deus seria interrompido. E talvez seja esse o mesmo passo que você precisa dar hoje. Não é sobre culpa, é sobre arrependimento. Porque arrependimento verdadeiro não é chorar no culto, é mudar o caminho no dia seguinte. É decidir que o pecado invisível não vai mais dominar o invisível da sua alma. É permitir que a luz do Espírito entre nos cantos escuros do coração e exponha o que estava escondido. Pense comigo. Quantas vezes Jesus curou alguém e antes do milagre físico tratou o interior? Ele dizia, os teus pecados te são perdoados. Por quê? Porque o pecado é uma prisão espiritual. A libertação vem quando a culpa é quebrada. E só há perdão onde há confissão. Quando você confessa, a barreira cai. E quando a barreira cai, o milagre flui. Muitos estão esperando uma intervenção sobrenatural, quando Deus está esperando uma decisão interna.
Não adianta querer o resultado sem a transformação. O pecado não pode ser administrado, ele precisa ser eliminado. Ele não aceita meio termo. Você não pode guardar um quarto escuro na alma e esperar que o Espírito Santo habite com liberdade. Talvez seja um ressentimento antigo, um hábito secreto, uma falta de integridade nas pequenas coisas. Pode ser até mesmo um sentimento de autossuficiência, achar que você pode lidar sozinho, sem depender da graça. Tudo isso é semente de separação. E a única forma de quebrar esse ciclo é se render completamente. O Espírito Santo é sensível. Ele se move onde há verdade. E a verdade começa quando você para de esconder. Não há poder no disfarce. Há poder na rendição. Quando você reconhece o erro, o céu se move. Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Nunca. Alguns aqui têm buscado respostas, milagres, restauração, mas continuam segurando algo que o Senhor já pediu para deixar. E enquanto você não soltar, o céu não pode agir, porque Deus é justo. Ele não vai construir sobre um terreno contaminado. Primeiro ele limpa, depois ele edifica. Então hoje, em vez de pedir mais bênçãos, peça mais clareza. Peça para enxergar o que precisa ser consertado. Porque às vezes o que está bloqueando o milagre não é o diabo, não é o outro, não é o tempo, é o nosso próprio coração. O pecado invisível é o mais perigoso porque ele convence você de que está tudo bem. Ele faz você se acostumar com a ausência de Deus e isso é o que mais preocupa. O silêncio espiritual vira rotina e quando isso acontece o fogo apaga. Mas há boas notícias, o mesmo Deus que revela o pecado é o Deus que cura e restaura. Ele não mostra para te envergonhar, mas para te libertar. Ele não expõe para condenar, mas para transformar. O arrependimento abre a porta que o pecado fechou. Então, hoje, permita que o Espírito Santo fale mais alto do que o orgulho, mais alto do que as justificativas, mais alto do que as defesas. Não há cura sem exposição e não há milagre sem entrega. Talvez o que está bloqueando o seu milagre não é falta de fé, mas falta de limpeza interior. O pecado que você ignora pode ser o elo que interrompe o que Deus quer derramar. Mas no momento em que você decide confessar, perdoar e alinhar o coração, o céu se move. Deus não quer apenas fazer um milagre em você, Ele quer fazer através de você. Mas antes disso, Ele precisa remover o que impede o fluxo da sua presença. Isso começa no ponto mais silencioso da alma, naquele canto onde só você e Ele sabem o que está guardado. Hoje é o dia de deixar a luz entrar. O que está oculto precisa sair. O que está bloqueado precisa ser liberado. O Espírito Santo está pronto para agir, mas ele só age onde há verdade. Muitas pessoas oram, pedem, clamam, jejuam e mesmo assim sentem que o milagre não acontece. Sentem que o céu está em silêncio, que Deus parece distante e começam a pensar que talvez não seja a vontade dele. Mas a verdade, meus irmãos, é que muitas vezes Deus já quer fazer, Ele já tem o poder, já tem a resposta preparada, o que falta é a nossa obediência. Deus não é indiferente à dor humana. Ele se importa, Ele se move por compaixão, Ele tem prazer em abençoar, mas existe uma chave espiritual que, se ignorada, bloqueia o que Ele quer liberar. Essa chave se chama resposta. Não basta apenas crer, é preciso responder, porque fé verdadeira sempre gera uma ação. A obediência é a linguagem da fé. Há momentos em que Deus não fala mais nada, porque já falou o suficiente. E enquanto não colocamos em prática o que Ele já nos disse, Ele não vai nos mostrar o próximo passo. Muitos estão pedindo novas direções, mas Deus está dizendo, eu não te darei uma nova instrução enquanto você não cumprir a última. A obediência é o elo que conecta a promessa ao cumprimento. Você pode ter a promessa, pode conhecer a palavra, pode ter recebido uma profecia, mas se não houver alinhamento entre o que Deus disse e o que você faz, o milagre fica travado no meio do caminho. Pense em Naamã, o comandante sírio que estava leproso. Ele foi até o profeta buscando uma palavra poderosa, um gesto grandioso, algo espetacular. Mas a orientação que recebeu foi simples: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E ele quase perdeu o milagre por causa da sua resistência. Quase deixou de ser curado porque esperava algo mais espiritual, mais importante. O problema é que às vezes o nosso orgulho impede o poder de Deus de se manifestar. A obediência não precisa fazer sentido, ela precisa ser praticada. Muitos de nós queremos entender antes de obedecer.
Mas na maioria das vezes, Deus só revela o propósito depois da prática. A revelação vem depois do passo de fé. Quando você obedece, mesmo sem compreender, é aí que o sobrenatural se manifesta. Pense em Abraão. Deus pediu algo que qualquer ser humano acharia absurdo, oferecer o próprio filho. Mas ele não questionou, não negociou, não protelou. Ele se levantou cedo, preparou o altar e foi. A Bíblia diz que quando levantou a mão, o anjo o interrompeu e disse: agora sei que temes a Deus. Ou seja, foi a obediência que provou a fé. E por causa daquela atitude, a promessa de gerações foi liberada. Há promessas que estão presas esperando um ato de obediência. Deus não precisa do seu sacrifício, Ele quer o seu coração. Mas o coração só é revelado na hora da escolha. A obediência é o verdadeiro teste do amor. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento. Quem ama confia e quem confia obedece. E é por isso que o milagre é consequência, não é prêmio. Ele é fruto de uma vida alinhada à vontade de Deus. Às vezes a gente pede que Deus mude o cenário, quando Ele está pedindo apenas que a gente mude a postura. Às vezes Ele não quer fazer lá fora, Ele quer fazer aqui dentro. E quando a mudança interior acontece, o ambiente espiritual se reorganiza, o céu reage à obediência. É como Pedro, depois de uma noite inteira tentando pescar e não conseguir nada. Ele era experiente, sabia o que estava fazendo, mas naquele dia nada funcionava. E então Jesus diz: lança a rede do outro lado. Pedro poderia ter respondido: mas Senhor, eu já tentei, eu sei o que estou fazendo. E ele até chegou a dizer: trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas ele completou com a frase que mudou tudo: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E foi quando ele obedeceu que o milagre aconteceu. É interessante que o milagre não veio porque Jesus lançou a rede, veio porque Pedro obedeceu a palavra. Às vezes o que falta não é poder, é submissão. Deus está dizendo: lança novamente, mas do jeito que eu disse. A obediência traz uma autoridade espiritual que nenhuma emoção consegue substituir. Não importa o quanto você se emocione na presença de Deus, se não há entrega, a unção não flui. O Espírito Santo não se move em meio à rebeldia. Ele se move onde há rendição. E essa obediência não é parcial. Deus não abençoa meia entrega. Muitos querem obedecer em algumas áreas, mas manter o controle de outras. Querem o milagre, mas ainda negociam com o pecado. Ainda resistem a perdoar. Ainda tentam ajustar a vontade de Deus às suas conveniências. E assim o ciclo de frustração continua. Obedecer é abrir mão de ter razão para permanecer na direção de Deus. É dizer sim mesmo quando dói. É confiar mesmo quando parece que nada vai mudar. É permanecer mesmo quando todos desistem. Essa é a obediência que move o coração de Deus. Eu quero que você entenda algo profundo. Deus nunca exigirá de você algo que não tenha propósito. Quando Ele pede algo é porque já preparou algo maior. Mas Ele só revela o próximo milagre depois que você entrega o que está nas suas mãos. Às vezes, Ele pede exatamente aquilo que você mais ama, não porque quer tirar de você, mas porque quer se tornar o primeiro no seu coração. A obediência é a ponte entre a semente e a colheita, e a desobediência é o desvio entre o sonho e a promessa. Quantos estão parados há anos no mesmo ponto, dizendo: Deus, por que não aconteceu? E Ele responde em silêncio, esperando que você dê o passo que ainda não deu. O tempo de Deus não é demora, é teste. Ele observa o coração, observa a fidelidade, observa se estamos dispostos a obedecer mesmo quando não há aplauso, mesmo quando ninguém vê. Porque a obediência mais preciosa é aquela feita em segredo. É quando você faz o que é certo apenas porque ama a Deus e não porque espera a recompensa. O milagre, meus irmãos, não é apenas um ato divino, é um resultado de parceria entre o céu e a terra. Deus fala, o homem responde. Deus promete, o homem obedece. E quando essa conexão se estabelece, o sobrenatural acontece naturalmente. Pense nos servos em Canaã na festa do casamento. O vinho acabou, o constrangimento era inevitável, e Jesus apenas disse: encham as talhas de água. Eles poderiam questionar, mas queremos vinho, não água. Porém obedeceram sem discutir, e enquanto enchiam as talhas, o milagre começou a acontecer.
Não houve trovões, não houve espetáculo, apenas obediência simples. Deus continua agindo da mesma forma. Ele não precisa de fórmulas complexas, ele precisa de corações dispostos. O mover de Deus sempre é precedido por uma resposta humana. Talvez Deus já te deu uma direção e você está esperando sentir vontade para obedecer. Mas obediência não depende de sentir, depende de decidir. Se você esperar que tudo faça sentido, vai continuar no mesmo lugar. O passo de fé vem antes do resultado. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te transformar em alguém obediente, alguém confiável, alguém que Ele possa usar em qualquer situação. A obediência é o terreno onde Deus planta milagres permanentes. Por isso não peça apenas que Deus fale, peça que Ele te dê coragem para obedecer ao que já disse. Às vezes o caminho do milagre é o mesmo caminho que você tem evitado. O que parece pequeno pode ser o portal para o extraordinário. Obedeça hoje, mesmo que não entenda tudo, porque quando você obedece, o milagre não precisa mais ser pedido, ele se torna inevitável. O coração, meus irmãos, é o verdadeiro campo de batalha da vida espiritual. É nele que se travam as maiores guerras, guerras que ninguém vê, mas que determinam tudo o que vivemos. Antes que algo aconteça no mundo visível, primeiro acontece dentro do coração. É ali que o inimigo tenta plantar dúvidas, ressentimentos, orgulho, incredulidade. É ali que ele tenta criar pequenas brechas para interromper o fluir de Deus. E se o coração não for guardado, cedo ou tarde o pecado encontra um caminho para entrar. Por isso a palavra diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando o coração está limpo, tudo flui, a fé se manifesta. Ressentimentos, orgulho, incredulidade, é ali que ele tenta criar pequenas brechas para interromper o fluir de Deus. E se o coração não for guardado, cedo ou tarde o pecado encontra um caminho para entrar. Por isso a palavra diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando o coração está limpo, tudo flui, a fé se manifesta, o amor cresce, a presença de Deus se torna perceptível. Mas quando o coração se contamina, tudo que está ao redor começa a desmoronar. O inimigo sabe disso. Ele não precisa destruir você completamente. Basta ferir o coração. Basta plantar uma semente de mágoa, um pouco de orgulho, um sentimento de injustiça. E se isso não for tratado, o coração se torna pesado, endurecido, incapaz de ouvir a voz de Deus. Deus fala ao coração, ele não fala à razão, não fala ao orgulho, não fala à carne. Ele fala ao coração humilde. E é por isso que quando o coração está cheio de ruído, é difícil discernir o que o Espírito está dizendo. Às vezes o milagre não acontece, não porque Deus não quer, mas porque o coração está ocupado demais com sentimentos que o impedem de crer. Quantas vezes Deus quis agir, mas encontrou dentro de nós um coração dividido, um coração que quer Deus, mas também quer controlar, que ora por direção, mas não aceita o caminho que Ele mostra, que diz, Senhor, faça a tua vontade, mas no fundo espera que a vontade dele se pareça com a nossa. E enquanto o coração está dividido, o céu permanece em silêncio. O coração é o altar onde o Espírito Santo habita e também o lugar que o inimigo tenta profanar. É como um território espiritual, ou Deus reina nele, ou o pecado reina. Não há meio termo, a guerra é constante, e ela não é travada com palavras, mas com decisões diárias. Cada vez que você escolhe perdoar, está vencendo uma batalha. Cada vez que escolhe confiar, mesmo sem entender, está vencendo outra. Cada vez que rejeita o orgulho e se humilha diante de Deus, o inimigo perde terreno dentro de você. Mas é preciso ser honesto, guardar o coração não é fácil, porque vivemos cercados de situações que o ferem. Alguém te decepciona, outro te trai, uma promessa parece demorar, uma injustiça acontece e sem perceber, o coração começa a se fechar. Você ainda ora, ainda canta, ainda fala de fé, mas algo dentro já não é o mesmo. O coração se torna um campo minado, cheio de lembranças e dores. E o perigo é que o coração ferido, se não for curado, se transforma em coração endurecido. Deus não pode derramar algo novo em um coração endurecido. O vinho novo precisa de odres novos. O espírito precisa de espaço. E o coração amargurado não tem espaço. Ele está cheio de ressentimento, cheio de justificativas, cheio de autoproteção. O Espírito Santo não força entrada. Ele espera convite. Talvez você esteja pedindo por um novo tempo, mas ainda carrega o peso de um tempo antigo.
E Deus está dizendo, eu quero encher você, mas primeiro preciso curar o seu coração. A cura do coração é o pré-requisito para o milagre. Quando o coração é restaurado, o ambiente espiritual muda. O que estava bloqueado começa a fluir. Eu vejo muitas pessoas buscando batalhas espirituais fora, orando contra demônios, declarando vitória, e isso é importante. Mas o maior campo de batalha é o interior. Se você vence dentro, nada fora pode te derrotar. O diabo só tem poder onde o coração dá acesso. Se o coração estiver limpo, ele não encontra espaço para atuar. É no coração que nascem as intenções. E Deus não julga apenas ações.